Olá, querido ouvinte! Voltamos, conforme o prometido, e esperamos em 2024 trazer muitos conteúdos interessantes sobre saúde pública. Depois da nossa pausa, escolhemos começar o ano falando de um problema muito grave, que é a questão do descarte dos resíduos e a reciclagem. Você costuma separar seu lixo em reciclável e orgânico? Ou costuma fazer compostagem com os restos de sua comida? Parecem atitudes simples, não é? Porém, por que cidades brasileiras como São Paulo continuam lotadas de lixo? É sobre isso que iremos tratar no episódio de hoje. Quais são as maneiras corretas de descartar os seus resíduos sólidos e como aplicar isso numa grande metrópole como São Paulo? Só para ter uma ideia do problema, as cidades atuais do mundo estão gerando mais de 1 bilhão de resíduos sólidos por ano, com previsão de atingir 2 bilhões em 2025. Esses números constam num artigo publicado por uma das autoras que iremos entrevistar hoje. E, segundo dados da Organização das Nações Unidas, 33% desses resíduos não recebem tratamento adequado. Adriana Fonseca Braga, orientanda pela professora Helena Ribeiro, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Global e Sustentabilidade, aqui da FSP USP, publicou recentemente um artigo na revista Tecnologia e Sociedade, analisando essa questão. Neste episódio, elas comentam como a cidade de São Francisco, localizada nos Estados Unidos, se tornou um exemplo no gerenciamento de resíduos sólidos, e mostram como outras cidades podem aprender com esse caso de sucesso. Eu sou Felipe Velames. E eu sou Guilherme Drummond, somos estagiários da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Saúde Pública. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. Não foi só a cidade norte-americana que foi objeto dos estudos realizados por Adriana. A cidade do Cabo, localizada na África do Sul, também foi analisada por conta dos avanços e do modelo adotado nessa questão. A cidade de São Paulo também faz parte do estudo. Porém, as pesquisadoras alertam que, pela falta de dados e o baixo envolvimento da sociedade e dos gestores públicos, a gestão dos resíduos pouco avançou em São Paulo. Em São Paulo, não há uma taxa do lixo. Além disso, não há uma fiscalização efetiva nem identificação eletrônica dos contentores de resíduos, e muito menos engajamento das pessoas para a destinação correta dos seus descartes. Para as pesquisadoras, algumas dessas medidas poderiam ser diferenciais para que a situação pudesse avançar em São Paulo. O artigo sobre São Paulo foi o primeiro que foi publicado e foi publicado num congresso internacional em 2017 na Itália. É uma nacional de resíduos sólidos. E o processo de produção da tese constou, como toda tese de doutorado, uma grande parte de pesquisas bibliográficas, técnicas, científicas, tanto em plataformas científicas como em relatórios técnicos de várias instituições internacionais. E também nós tivemos a oportunidade de visitar todas essas cidades e fazer visitas técnicas e entrevistas com os gestores dos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos das cidades que nós estudamos. Foi um processo longo, é um pouco difícil de conseguir entrevistas e visitas técnicas, principalmente quando se trata de outro país, né, pesquisadores de fora, por causa da distância, são dados públicos, dependendo do país, nem todo dado público é disponível tão facilmente. A gente teve esse problema no município de São Paulo, apesar de ser a nossa cidade, né, uma das cidades que nós estudamos. Foi um processo longo e demorado para conseguir as autorizações dos dados quantitativos e das visitas técnicas. Eu acho que os resultados comparativos foram importantes, porque a seleção foi feita assim, uma cidade que era o paradigma mundial na reciclagem de resíduos, que é São Francisco, mas sem incineração, que é o modelo que o Brasil adota, né?
A Cidade do Cabo é um país em desenvolvimento, também parte dos BRICS. A Adriana fez uma análise dos outros países do BRICS, quais que teriam uma política interessante para a gente estudar e que tivessem condições socioeconômicas semelhantes e dessem disponibilidade aos dados, né? Então, a Cidade do Cabo, eu já tinha feito uma visita lá na prefeitura e eles já tinham se disposto a fornecer dados, então aí a Adriana foi lá passar um tempo para visitar e conhecer mais a fundo o processo. E os resultados foram bem interessantes, porque apesar de ser um país que tem uma renda per capita metade da brasileira, eles avançaram bastante em programas de gestão de resíduos sólidos, né? Tanto na reciclagem quanto na compostagem, que aqui no Brasil é quase que inexistente. Acho que um grande diferencial foi verificar com um país relativamente semelhante ao nosso, apesar de diferenças per capita de renda e de perfil populacional, quais são as ações que estimulam a participação da sociedade em processos de separação dos resíduos na fonte, que esse é um dos pontos chaves para a gente ter um bom sucesso de boas taxas de reciclagem de resíduos sólidos urbanos funcionando. Então, foi um envolvimento muito grande da sociedade local e também um grande diferencial que a gente notou nessas 3 cidades que nós estudamos foi o envolvimento técnico-científico dos setores que tomam conta dos resíduos sólidos, ou seja, não há descontinuidade política. Você tem uma alteração, uma mudança de governo, mas os planos e projetos e as metas que são aprovadas, eles são perseguidos, né? Eles são cumpridos pelos os outros grupos de gestores que vêm na sequência. E também uma grande diferença que foi importante, que nós verificamos, no caso dessas 2 cidades, São Francisco e Cidade do Cabo, existe a cobrança pelo uso do serviço, e no Brasil a gente não tem. No caso, desculpa, de São Paulo, a gente não tem a cobrança, então a gente não paga uma taxa do lixo. Então, isso faz também com que a gente talvez use esse serviço sem parcimônia, né? A gente, no passado, já houve administração municipal que tentou implementar a taxa do lixo, mas depois essa taxa foi cancelada. Então, isso é um grande diferencial. Não existe serviço público que possa ser ofertado, né, se você não tem um recurso para pagá-lo, independente de onde vem o recurso, da contribuição do contribuinte ou de outros impostos, outros recursos do governo, né, do poder público em questão. Em São Francisco, os proprietários das moradias, eles recebem 3 containers, assim, contentores, um de cada cor, um azul, um verde, um preto. O verde é para os compostáveis, acho, o azul é para os recicláveis e o preto, que é um tamanhinho menor, é para aquilo que não pode ser reciclado nem compostado. E a pessoa tem direito àqueles contentores. Se ela produzir mais lixo que aquilo, ela vai ter que pagar uma segunda conta. E, além disso, tem os fiscais que passam e olham, aquele contentor é ligado àquela casa, ele é responsabilidade do dono daquela casa ou daquele apartamento. E se ele fez alguma coisa errada, se ele pôs o reciclável onde não era para estar, ou o compostável onde não era para estar, ele recebe uma advertência, depois da terceira advertência ele recebe uma multa, não é? Na África do Sul, apesar do país de baixa renda também, as casas recebem um contentor também que tem um sistema eletrônico que identifica aquele contentor, aonde ele vai, então se ele for roubado, vão saber onde ele está, né? Tem um chip que diz onde está o contentor, e se a pessoa também faz um procedimento errado, ela é responsabilizada por isso. Então, as pessoas têm responsabilidade pelo seu resíduo,
assim como ela tem pela sua compra e pela arrumação da sua casa. E aqui em São Paulo, essa coisa de pôr no saco de lixo, você põe lá na rua, ninguém sabe de quem é, o que não é, se chove, se a enxurrada leva, se o cachorro fura, se você não tem mais responsabilidade, fica aquele lixo exposto na calçada, na rua, vai para o bueiro, causa enchente, né? Então, a responsabilização do produtor do resíduo também é importante nesses dois países, duas cidades, né, que nós analisamos. Eu acho que uma grande diferença, Helena, bem colocada por você, é a diferença dos outros serviços, né? Água e energia elétrica, a gente consome esse produto, mas no Brasil a gente não vê o resíduo como um produto, a gente vê como algo que a gente tem que descartar, e a gente não paga por isso. Então, por exemplo, quando a tarifa de água, de energia Energia, elétrica muda de bandeira, o que a gente faz? A gente passa a economizar, a gente passa a gerir adequadamente aquele recurso que a gente está usando, né? E no caso do resíduo, não. Mesmo em São Paulo, a gente hoje tendo os condomínios nas áreas mais centrais com contentores e com coleta seletiva, essa ação não é suficiente para a quantidade de resíduos sólidos urbanos que nós produzimos, né? Foram os dados que a gente obteve aí no nossa pesquisa, né? Então, um fator muito importante é que a gente não tem esse envolvimento e não adianta, né? Por exemplo, se a gente for olhar os dados desses 3 municípios que nós estudamos, todos são abrangidos pela coleta de resíduos, ok? Sempre passa lá o caminhão coletando aqueles resíduos. Só que coletar tudo não é sinônimo de eficiência, né? A gente tem as zonas periféricas de cidades, como a Helena falou, onde você não tem esse sistema de contentor, o cara do barzinho, a pessoa lá do salão de beleza lá de um bairro, ela mistura o lixo dela com o lixo da nossa casa, então não existe essa separação. E nesses países, nessas cidades, a grande diferença é que você entra na internet, você é responsável por pagar a sua taxa de serviço do resíduo, assim como você é responsável por pagar a sua conta de energia, sua conta de água. É uma diferença muito significativa. E também essas administrações municipais investiram muito em sensibilização e mobilização da sociedade civil para participar da separação do resíduo na fonte. Esse é um grande diferencial nessas cidades, coisa que nós não temos aqui no município de São Paulo. É interessante também que em São Francisco eles agora obrigam as casas novas, os apartamentos, eles têm que ter uma área destinada para ter os contentores todos da reciclagem. É uma exigência do poder público para Do novas Código Civil, construções, do Código Civil. Aqui a gente não tem nada, isso que os prédios devem ter áreas para separação de resíduos ou coisa assim. E a gente, em qualquer país da Europa, na hora que você vai jogar o seu lixo, você vê que tem as latas de lixo todas separadinhas, onde você põe o vidro, onde você põe a lata, onde você põe o compostável e tal. E outro ponto bem interessante é a política de receber os resíduos compostáveis, que é o resíduo de poda, o resíduo de jardim, e a gente está nem caminhando nisso aqui, né? A gente viu com essas chuvas nesses últimos dias o que caiu de árvore, o que cortaram de árvore, e a gente não sabe o que se faz com isso, né? Na África do Sul e em São Francisco, ali em Cidade do Cabo, São Francisco, eles têm os pontos que já recebem essa vegetação, já tem o triturador, você vê na hora, eles moem, depois vem o caminhão, pega esses resíduos todos e levam para algumas fazendas que são nas áreas assim da periferia, e essas fazendas deixam o adubo se formar, né? E elas vendem isso ensacado por preço bastante alto, esse adubo que é orgânico e de alta qualidade, e lá na África eles vendem para os vinhedos, né? Eu acho que na Califórnia também, para também. hortifruti, e com isso eles conseguem vender vinhos a preço mais caro, porque é vinho orgânico, né? Então existe toda
uma ligação entre a produção de resíduos e a produção agrícola também no país, né? E que aqui a gente não vê muito essa ligação, apesar da gente produzir volumes muito maiores de resíduos do que esses países. Aí outra coisa que eu ia falar, a conta de luz não é uma conta cara, eu vi em São Francisco, é $15 por mês, e na África do Sul, acho que era uma coisa de $10, uma coisa assim nas casas. E a outra coisa da África, estou lembrando agora, né, da Cape Town, que eu acabei de dar uma lida na tese, é que os catadores, eles podem imediatamente levar naquele ponto de entrega voluntária e trocar aquele seu resíduo que é pesado por um crédito no cartão de crédito deles. Tem um cartão que chama Pacaxing, que é uma parceria com a Mastercard, eles recebem um crédito no cartão e aí eles vão lá no supermercado e pode usar aquele crédito com o vidro que ele vendeu, o alumínio, o papel, não importa o que, trocar por comida no supermercado, né? E isso é uma coisa que mantém a cidade limpa também, porque eles não têm interesse que fique vidro caído e tal. E a outra coisa, Adriana, acho que são aqueles programas específicos, né? Tem programas de Sim. eventos, por exemplo, as É. feiras, o carnaval, o Natal, tem programas específicos para coleta de resíduos, para obrigação de separação do que é reciclável do que não é, e o organizador é responsável por isso. Complementando um pouquinho o que a Helena falou, eu acho que assim um grande sucesso que a gente vê nos programas mundo afora dessas cidades é assim, não importa que o valor seja pequeno quando você troca o seu resíduo ou no supermercado por crédito ou por dinheiro, cashback, né, que é esse, como a Helena estava explicando, que qualquer cidadão pode levar lá seu resíduo e trocar por um valor, né, tem uma equivalência. Esse lado que a Adriana começou a falar agora é da gente não gerar o lixo, né? E isso também tem coisas interessantes. Por exemplo, algumas cidades que proibiram a garrafa plástica individual, né, de água, proibido vender. São Francisco, acho que garrafa menor que 600 15 ml é ml. proibido vender, É, né? e É. aí, eu acho que quando você tem uma proibição dessa, para não gerar lixo, o poder público tem que proporcionar o quê? Bebedouro para todo mundo, né? Água pública boa, de qualidade para todos. Então, quando se fala em resíduos, são muitas políticas públicas envolvidas. E a Helena estava falando, eu vou ter que sair do lugar onde eu estou, porque eles vão fechar a sala. Mas o grande diferencial é o seguinte, ó, tem cidades que tratam pouco os seus resíduos em termos de reciclagem. Essas precisamos investir mais em sensibilização e mobilização das comunidades, da sociedade civil. Agora, as cidades que já têm um alto índice de taxa de reciclagem, de coleta seletiva, como a gente chama no Brasil, qual que é o pulo do gato para isso melhorar, eles conseguirem aumentar mais 1%, mais 5%? É diversificar os programas. Era o que a Helena estava falando, acho que a hora que eu caí, que, por exemplo, tem cidade que tem muito colchão velho, não sei porquê, mas enfim, que eles criam programas específicos só para reciclagem de colchão, porque senão aquilo acaba indo para o lixo. Ou das árvores de Natal nos países desenvolvidos que usam a árvore de Natal, o pinheiro de verdade, né? Que isso vem da Europa, esse costume, para fazer o aproveitamento para transformar aquilo em matéria orgânica, né? Então, é um conjunto, resíduo sólido, ele interfere, ele se embrenha por uma série de ações dentro de uma administração municipal, e ele tem que ser visto no seu todo. Como acabamos de ouvir, somente a reciclagem não é suficiente para a redução dos resíduos, principalmente quando a reciclagem é tão ínfima como acontece no Brasil. Mas será que outros métodos seriam mais efetivos, como a incineração e compostagem, por exemplo? A professora Helena Ribeiro explica essa questão. Porque tem algumas cidades, sobretudo no norte da Europa,
e no Japão, que eles dizem que eles reciclam 90% do lixo, mas, na verdade, eles transformam o lixo em energia, que é a tal da incineração, não é que eles reaproveitam tudo. Agora, a incineração, ela nunca foi aceita no Brasil, ela não é aceita na América Latina. Primeiro que ela tem altos custos. Segundo, você não tem necessidade de fontes energéticas como o Japão e os países do norte europeu precisam. Então, para eles, queimar lixo é uma fonte energética ao invés de comprar gás da Rússia, ao invés de comprar gás de outro país, né? Então, é benéfico para eles. Segundo, eles não têm muito espaço para aterro também, né? São países pequenos de área, o que não é o nosso caso. No nosso caso, há essa tradição de uso de catadores, de uso não, de eles utilizarem os resíduos para viver. E como a gente tem altas taxas de desemprego, tem uma população grande de baixa renda, o governo acaba valorizando o trabalho dos catadores. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, ela inclui os catadores na gestão de resíduos municipais. Então, os catadores, eles podem ser credenciados pela prefeitura como se eles fossem pequenas empresas, para eles terem direito a coletar o lixo e vender dessa renda. E, às vezes, a prefeitura ajuda, ela aluga o galpão, ou ela paga algum curso, tal. Isso resolve a vida deles? Não, mas melhora a vida de alguns, sobretudo aqueles que se juntam em cooperativa, porque eles conseguem fazer cursos, eles conseguem pagar INSS, né? Então ter direito à aposentadoria, né? O Brasil é um modelo para a América Latina nesse sentido, mas hoje em dia ele está meio ficando para trás. E a Colômbia tomou uma dianteira grande nisso. O programa em Bogotá, em Medellín, com cooperativas, são muito eficientes. E eu tive visitando, há uns 3 anos atrás, as cooperativas de resíduos em Medellín, e, e elas têm programas de saúde para os trabalhadores. Então, assim, cada ano elas vão pegando os trabalhadores e levando para fazer exame de próstata, porque eles disseram que esses catadores já estão ficando mais idosos. Eles levam no oftalmologista para ver se está precisando de óculos. E também tem a remuneração dos catadores. Eles podem, diariamente ou semanalmente, levar o seu resíduo lá na cooperativa. A cooperativa pesa o tipo de resíduo, lá faz o cálculo para ele de quanto ele trouxe de resíduos, e ele recebe, que seja R$ 10 por dia, ou 20, ou 30, não interessa, para eles é melhor do que não ter. E isso acaba contribuindo para a limpeza das ruas também, né? Porque as pessoas acham uma garrafa de cerveja na rua, já pega, vai trocar, ou junta e tal. Então, são programas que têm se desenvolvido em toda a América Latina. No México, por exemplo, o México já está com umas máquinas nas ruas principais da cidade, que é parceria com a empresa, né? Mas você pode enfiar sua garrafa, a sua latinha lá, e você recebe já uma moeda em troca, você recebe um valor em troca. Não precisa nem no posto de entrega voluntária, nem nos supermercados. Então, e na América Latina também existe essa ideia de que esse resíduo tem um valor que não pode ser queimado, porque se você queima, você vai precisar extrair de novo da natureza, né? Então, se você queima madeira, você vai precisar madeira nova, né? Então, você acaba economizando recursos da natureza se você reaproveita os resíduos. Então, a incineração nunca foi aceita. Eu acho que foi na prefeitura, no governo do Maluf, foram aprovadas 3 incineradores aqui para a cidade de São Paulo, e depois a licença foi revogada. Eu não falei do exemplo da África do Sul. A África do Sul, a Cape Town, começou a distribuir composteiras individuais. Parece uma latinha de lixo, mas é uma composteira pequena. E dá nas moradias, na África do Sul, eles têm uma tradição de gostar muito de flores de jardim. Os jardins são maravilhosos. E aquilo gera o adubo para o jardim e o chorume para adubar as plantas também. Aqui no Brasil, acho que teve um programa piloto de doação de composteira individual que seria melhor do que
você ter caminhões de lixo pegando todo esse composto e levando para uma central de compostagem. Talvez cada casa, cada apartamento pudesse pôr seu resto de verdura, né, o seu resto de alimentos e usar aquilo em plantas, se não dentro do apartamento, mas usar no jardim do prédio ou na rua, na frente, na árvore que tem, né? O Paquistão estava com um programa assim, tem até um aluno do nosso programa de doutorado que está estudando essa experiência do Paquistão de composteiras domésticas, distribuição de composteiras domésticas. Mas também é uma coisa que eu não ouvi falar, a gente tentou achar resultado desse programa na internet, mas não achei. Se tem, não está disponível. Então, aqui na faculdade a gente tem uma composteira que ela não tem odor. Se ela é feita adequadamente, não tem odor. Logo que fizemos aqui, a professora Wanda foi uma das que coordenou, o pessoal reclamou, está cheio de mosca. Nós fomos ver, não é mosca, é abelha que tem aquilo lá em cima, né? Então, você tem que pôr o resíduo orgânico limpo em cima, tem que pôr grama ou folha ou coisa assim, resíduo vegetal da poda em cima do resíduo de alimentos. E precisa misturar uma vez por semana para entrar em contato com oxigênio, tá? Para degradar. E nos dias de meio ambiente aqui, são distribuídos saquinhos com composto produzido aqui no nosso jardim. Mas quando é feita adequadamente, a composteira não tem cheiro, não. Agradecemos a participação da doutora Adriana Fonseca e sua orientadora Helena Ribeiro. E para complementar essa importante questão de saúde pública, fizemos um apanhado das melhores formas de descarte de alguns tipos de resíduos. Quer saber quais são? Você deve estar ouvindo nosso podcast em um dispositivo eletrônico, seja seu notebook, celular ou até mesmo um rádio. Mas como descartar seu lixo eletrônico? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o fabricante deve dar um destino final para seus produtos, num processo conhecido como logística reversa. Por isso, uma das formas é contatar o fabricante do seu equipamento para que ele oriente onde e como entregar o material para descarte, ou ainda entregá-lo diretamente aos pontos de entrega voluntárias, os PEV, geralmente instalados em parques, supermercados, shoppings, centros comerciais e outros. Assim como o lixo eletrônico possui a logística reversa, medicamentos vencidos também devem ser coletados por seus respectivos distribuidores. Para isso, basta devolver esses resíduos para farmácias e drogarias habilitadas ou unidades básicas de saúde, as UBSs, que irão armazená-los até a coleta adequada. Provavelmente você já deve saber como jogar fora o seu vidro. Basta descartar ele em material reciclável ou até mesmo nas latas verdes. Mas e quando você quebra um vidro na sua casa? Quando isto ocorrer, enrole num jornal, coloque dentro de uma caixa, feche com uma fita adesiva e escreva em cima: cuidado, vidro quebrado. Assim você evita acidentes com os coletores. Outro material que todo mundo já sabe reciclar, inclusive é algo muito ensinado nas escolas, é o plástico. Ele deve ser colocado sempre nas lixeiras vermelhas ou em lixo reciclável. Você faz isso, não é mesmo? Mas e o isopor? O poliestireno, também conhecido como EPS isopor, é formado por 98% de ar e 2% de plástico. Por isso, ele pode ser descartado como qualquer outro plástico. Você, que tem gatos em casa, já se perguntou como descartar a areia deles? Algumas areias biodegradáveis, como os granulados de madeira, serragem ou flocos de mandioca, podem ser descartadas em vasos sanitários. Já areias feitas de argila, sílica ou cascalho devem ser descartadas em sacos de lixo. Outro descarte que sempre gera muitas dúvidas é o óleo de cozinha usado. Depois de uma fritura, espere o óleo esfriar, filtre e armazene ele em um recipiente com tampa, como uma garrafa PET. Em seguida, leve até o ponto de entrega voluntária mais próximo. Um último material que vale a pena comentar são as embalagens longa-vida, que possuem elementos diversos em sua composição, como papel, plástico e metal. Basta descartar em lixos recicláveis, preferencialmente papéis, porque o processo de reciclagem separa o papel dos demais componentes.
Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para o nosso e-mail imprensa.fsp@fsp.usp.br. Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Threads. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevista, edição, roteiro e locução, Felipe Velames e Guilherme Drummond. Artes, Felipe.